Es un honor estar aquí con Marília Gabriela Coelho. Marília es una gran amiga de la universidad donde estudiamos juntas la carrera de Ingeniería de Informática. Marília también es coach y hoy día te va a contar su experiencia en liderazgo basado en fortalezas en su antiguo rol gerencial como en una gran multinacional de la área de tecnología. De aquí por delante vamos a hablar en portugués, así que te voy a dejar los subtítulos en español de lo que sigue. Y como vamos a hablar de fortalezas, te dejo acá un link para un video donde te cuento más sobre las curiosidades de las fortalezas. Marília, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite para essa entrevista e por compartilhar a sua experiência. Ok, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência e com uma grande amiga, né? De muitos anos, né, Rosana? Então, vamos lá. Marília, assim que você liderou uma equipe de 45 pessoas nesta grande multinacional, quais foram as estratégias de liderança baseadas em fortalezas, em pontos fortes que você utilizou nessa experiência? Sim, eu posso mencionar algumas. A organização da equipe, por exemplo. No Brasil, nós atendíamos o mercado por setor, né? Então, tem governo, distribuição, sistema financeiro. Então, as empresas são organizadas por segmento. E eu olhava as fortalezas dos técnicos para entender quais combinariam melhor com cada tipo de cliente. Por exemplo, o cliente governo lá de Brasília precisava de uma pessoa com muito bom relacionamento, capacidade de relacionamento, paciência, para acompanhar aquele ritmo, né? Enquanto que uma empresa de tecnologia, que era muito mais ágil, precisava, de repente, de uma pessoa com uma capacidade de resolução de problemas, de inovação mais forte. E aí eu fazia essa combinação baseada nas fortalezas. Então essa era uma e funcionava muito bem. Muito bem. O que mais eu posso citar? O gerenciamento da performance individual dos funcionários, eu tinha um olhar muito individual mesmo para cada um, sobre o que eles tinham de melhor, né? E apesar da gente utilizar corporativamente um sistema de RH, né, de recursos humanos, que era padronizado, né, em termos de avaliação, em termos de promoção, eu sempre nas minhas reuniões com eles de performance, eu fazia algo também individual, olhando cada um, né? Independente do padrão de recursos humanos. E eu acho que isso fazia muita diferença na performance deles, né? E aí depois eu posso até citar alguns exemplos. Uma outra estratégia que eu acho que me foi muito útil nesse período foi que quando a equipe cresceu, eu tinha 15, e aí como a gente vendeu muitos projetos, muitos serviços, a gente precisava crescer o time de serviços. E aí tivemos que contratar 20, 30 pessoas muito rapidamente. E aí o time de serviços cresceu e eu não poderia gerenciar 45 diretamente. Então eu tinha que ter um gerente de serviços para cuidar da parte de serviços. E aí a contratação desse gerente de serviços foi também muito pensando nas fortalezas. Porque eu precisava de alguém que controlasse, né, no detalhe, acompanhasse a qualidade do serviço. E é uma fortaleza que eu não tenho. E eu queria complementar a minha. E aí eu trouxe alguém que era perfeito para o cargo e combinou muito, né, comigo. E aí a gente formou ali uma equipe que um complementava o outro. Então foi ótimo. Então acho que é isso. 3 exemplos. Excelente, Marília. E quais foram os desafios
mais importantes que você enfrentou e como você utilizou as suas fortalezas para resolvê-los? Acho que o primeiro mais difícil foi ter uma necessidade de contratar muito rapidamente 30 especialistas. E eu acho que eu usei duas principais fortalezas nesse caso. Uma foi a minha capacidade de engajar as outras pessoas da empresa para me ajudar. Para me ajudar a encontrar esses especialistas. Então, ao invés de eu ser uma pessoa procurando muitos funcionários, né, procurando gente no mercado, eu tinha os vendedores, eu tinha outros gerentes indicando pessoas e aí muita gente colaborou. Então, eu recebi muitas indicações e aí eu tive que fazer as entrevistas, né, para contratar essas pessoas. E aí é onde entra uma outra fortaleza que eu tenho, que é uma capacidade de, rapidamente no contato com a pessoa, conseguir entender os pontos fortes dela, as necessidades. Que é a individualização, né? A individualização, e a anterior, eu acho que tem a ver com empatia. Empatia, relacionamento, né? O eleito, ele é um pouco isso. Então, mistura. Mistura um pouco disso na minha relação com as outras pessoas da empresa. E aí eles realmente trabalharam junto comigo para a gente conseguir cumprir esse desafio. E aí as entrevistas, o processo de contratação também fluiu muito bem. Eu fiz contratações certas, sabe? A pessoa certa no lugar certo. E teve gente que eu entrevistei que eu via que era muito boa, mas não se adequava ao perfil que eu queria. Eu pegava e indicava para outro departamento na IBM que precisava daquela pessoa. Então, assim, realmente a minha individualização ali funcionou muito, né? Então, acho que foi muito bom, foi interessante. E, assim, os desafios, né, gerenciais, eu acho que tem esse de você colocar as pessoas no lugar certo. Depois, reter as pessoas que você quer manter na empresa, que é no Brasil, o mercado na época estava bastante aquecido, então eles recebiam propostas. Eu tinha funcionários muito bons que a empresa queria reter, né? A gente queria que permanecessem lá. E eu enfrentei algumas questões do tipo, estou desmotivado, e agora? O gerente ele precisa ser criativo para conseguir manter essas pessoas, porque às vezes não é realmente você aumentar o salário, às vezes não é essa a questão. Então tem um caso, por exemplo, ele era a gente chama de high performer, é uma alta performance, né? E estava com a gente há muitos anos e estava completamente desmotivado. E a gente não tinha muito o que fazer. E aí a razão é que ele não se via no futuro. Do tipo, eu não quero virar vendedor, eu não quero virar gerente, eu não quero nenhum desses cargos que vocês têm aqui. E aí, como ele não se via ali dentro, isso desmotiva, né? Uhum. E aí eu tive uma ideia de mandar ele fazer um shadow, que é você fica de sombra, de acompanhante de uma pessoa. E aí, no caso, mandei para os Estados Unidos, que era um técnico sênior, é como se fosse um CTO, né? Era um CTO da empresa lá fora. Nós não tínhamos esse cargo no Brasil, mas a gente tinha capacidade de ter, né? E aí ele ficou lá 15, uns 20 dias e voltou feliz da vida, que era o que ele queria fazer, que era isso que ele precisava, que não sei o quê. E aí foi uma questão da gente aprovar o cargo no Brasil e ele continuou com a gente motivado aí por muitos anos. Então foi muito interessante. Agora, a gente só consegue fazer uma coisa dessa se você conhece as motivações do funcionário. Você precisa saber exatamente onde mexer, né? Uhum. Onde você vai tocar
para resolver aquela questão de motivação. A sua fortaleza maximizador, né? Neste exemplo. Sim, sim. Uma combinação do maximizador com individualização. Exato. O outro exemplo também acredito que seja por aí, talvez tenha um pouquinho do learner, que é a pessoa que aprende. Aprendedor. Você estava dizendo que tinha um outro exemplo, eu te interrompi, que tinha um outro exemplo de um outro geninho. Eu ia falar de um geninho, exatamente. Ele era, assim, uma pessoa muito importante para a equipe, porque quando tinha aquelas situações assim que precisava tirar um coelho da cartola, resolver alguma coisa, era ele. E ele estava também muito murcho, estava muito desmotivado, e eu percebi que ele precisava de desafio, mas na criatividade dele. E essa fortaleza sua de ver, de sentir o que o outro está sentindo, porque você falou ele estava muito murcho e etc. Não é todo gerente que tem essa visão que você tem, né? E você, como tem essa fortaleza de empatia, você pode sentir o outro, né? Então, aí também é uma combinação da empatia com a individualização, com o maximizador, todo junto, né? Bem interessante. Perfeito, isso mesmo. E aí a gente percebeu... eu nunca estava sozinha nessas discussões, nessas coisas. Tinha uma pessoa que trabalhava muito próxima de mim, que era o gerente de vendas. E aí nós tivemos a ideia, eu nem me lembro se foi minha, se foi dele, mas enfim, de criar um projeto relacionado a marketing para engajar os desenvolvedores, a comunidade de desenvolvimento e de usuários dos nossos produtos. E esse menino ia ser a pessoa que ia ter a estratégia técnica do que fazer, como fazer, que nome dar, como vão ser as reuniões, como vai ser essa interação. E aí deu material para ele desenvolver, para ele liberar a criatividade dele, que estava meio parado, eu acho, sabe? E aquilo deu o gás que precisava, não só para ele, mas outros membros da equipe que se envolveram, que participaram, sabe? Então, eu acho que eu usei também um pouco do learner. Aprendedor. Aprendedor, né? Porque eu aprendi observando ele, que ele gostava muito de marketing. Eu aprendi com a minha experiência que é importante juntar, principalmente a comunidade técnica, nos assuntos que eles se interessam, que eles gostam de discutir, né? Tem que ter tempo para isso. E aí, colocar um pouco de energia nisso, acho que ajudou a acender um pouquinho a motivação aí de todo mundo. E isso além do trabalho normal. Só que aí a produtividade no trabalho normal, ela aumenta muito, porque a pessoa está feliz, né? Claro. É bem interessante. E o que aconteceu com o que você mandou para os Estados Unidos? Ele voltou extremamente motivado. Depois a gente aprovou a criação desse cargo. E ele foi promovido, ficou no cargo e ficou. Se deu mais gás para anos, né? E te agradeceu, né? Muito. Ficou. Talento retido na companhia. Foi ótimo, foi muito bom, muito bom. E aí, assim, eu acho que os desafios gerenciais principais são, primeiro, você colocar as pessoas no lugar certo, depois, reter as pessoas, né? Que aí não tem jeito, é individual. O que era importante para esse menino que foi para os Estados Unidos não era importante para esse outro que estava desmotivado que eu citei, né? Tem muita gente que não gosta de viajar, né? E tem gente que gosta de viajar, né? Sim. E a questão ali era da pessoa se ver no futuro, né? E aí eu acho que as fortalezas, elas também ajudam nesse sentido. Se você começa a fazer coaching com a equipe, para que eles próprios identifiquem as suas fortalezas e comecem a perceber onde é um bom lugar para eles irem. E aí eu lembro que eu fiz uma reunião de time
né, com o time técnico, pedindo para eles listarem os 3 pontos fortes, 4 pontos fortes, não lembro. E aí eles ficaram naquilo, mas por que isso, não sei o que, tal, eu expliquei e tal. E aí tinha um... teve um pouquinho, você sentiu um pouquinho de resistência aí, para conhecer as fortalezas. Sim, tem, sempre tem, sempre tem. Mas tinha uma pessoa, um funcionário, que ele tinha já colocado no plano de desenvolvimento dele que ele queria ser vendedor. Queria ir para a área de vendas, porque tinha mais status, porque, enfim. E aí, depois que a gente fez esse exercício, a ficha dele caiu que ele não tinha, dentro das fortalezas dele, essa habilidade de relacionamento interpessoal. Ele não gosta de estar num lugar, falar com pessoas diferentes, tal. E aí ele, né, entendeu que não era um bom caminho para ele para a área de vendas. Então isso é bem legal, a gente vê a própria pessoa conseguindo também gerenciar a sua carreira e ver para onde que ela vai, né? Tal. Então, não só para o líder ter uma clareza das fortalezas, mas ele começar a despertar isso nas pessoas, porque elas vão utilizar isso para a vida, né? Exato. Não só na função que elas estão, mas nas outras. E aí é onde ajuda muito um teste de avaliação de fortalezas, como que eu utilizo, né, com meus clientes, porque como que dá uma visão muito mais rápida de quais são as fortalezas e muito mais precisa, não? E ajuda. E também no que tenho aprendido também com minha experiência e com investigação de Gallup, né? Equipes de alto rendimento, quando o gerente conhece as suas fortalezas e a equipe conhece as fortalezas e eles conhecem as fortalezas entre si, podem gerar equipes de alto rendimento. Então você está dando o exemplo de que isso realmente funciona, né? Funciona porque eles começam a ver onde é furada eles entrarem, eles pedem ajuda, né? Não que a gente vai esquecer as fraquezas, não é bem isso. Sempre ficava claro nas avaliações onde cada um tinha que melhorar, principalmente baseado nos itens de avaliação, nos objetivos de avaliação, isso, que tínhamos, né? Mas e aqui o importante, Marília, é também aprender a usar as fortalezas para ajudar nesses pontos fracos, né, nas debilidades, digamos assim, ou você também, como gerente, saber colocar eles com outras pessoas que podem, como você mesmo deu o exemplo de você com o seu novo gerente, né, de fazer essa parceria, né, de poder se ajudar. Realmente isso para mim é o trabalho em equipe, né, realmente. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Então um complementa o outro, um aprende com o outro e a equipe todos colabora. São felizes, né? Exatamente. E Marília, qual foi a maior aprendizagem para você nessa sua experiência? Que é mais efetivo quando a gente lidera com foco nas fortalezas das pessoas. A produtividade é maior, a alegria de trabalhar é maior, a motivação deles é maior, porque despertam emoções mais positivas, né? Quando você está falando dos pontos fortes. Parece que as coisas fluem melhor, né? As pessoas trabalham mais motivadas mesmo. Enquanto que, se o foco fica no que a pessoa não tem, né, fica sempre uma pressão e uma sensação de medo, né, de errar, medo de fazer errado. Já gera aquela defesa, né? Aquele mecanismo de defesa. Uma defesa. Não. Exato. Não, né? Ok. E foi uma grande surpresa para mim quando eu li um livro, né, a respeito,
lá atrás, logo que eu assumi a gerência, eu falei assim, gente, será que é isso? Porque sempre me gerenciaram, eu sempre vi o contrário. Querer corrigir, né? Querer corrigir. Todo mundo querer corrigir e querer melhorar, né? E nunca essa abordagem. Então, meu maior aprendizado acho que foi esse. Foi ver na prática o quanto é diferente, o quanto as coisas fluem melhor, a produtividade. A minha equipe, na época, atingiu todas as metas de vendas, as metas de serviços. A gente publicou trabalho no exterior, muitos. Fomos em bando para conferência em Las Vegas. Não foi Las Vegas, foi na Disney. Porque todo mundo recebeu o prêmio, foi muito bom. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com esse foco nas fortalezas das pessoas. Certamente. Então, um conjunto, né? Tem todo um conjunto. Tínhamos os produtos bons na época, era um momento do mercado receber bem esses produtos, então foi uma conjunção de coisas. Claro, mas também a sua fortaleza de empatia, ela, para você, pessoalmente, é um prazer ver o outro feliz. Essa é uma característica muito da empatia, da fortaleza de empatia. Então, você vê o outro ter sucesso, é como te dar... Esse vale a pena mencionar, porque foi incrível. O menino, no início do ano, falou assim, o meu sonho é fazer uma apresentação no exterior, apresentar meu projeto em inglês. Eu falei, tá bom, mas... Aí ele falou, só tem um problema, eu não falo inglês. Era o início do ano. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Você vai entrar no curso de inglês, você vai trabalhar nesse projeto e você vai apresentar na conferência. Ele, mas será que dá tempo? Eu falei, dá, vambora. O menino estudou, o menino trabalhou e ele apresentou. Isso, assim, foi assim, uma coisa tão incrível, sabe? Para ele, para mim, para todo mundo. Então, foi muito legal. Enfim, mas são esses exemplos, assim, né? De coisas que você acredita na pessoa, você vê que ela tem potencial, e aí você só precisa acender um foguinho para deixar ela aí, que ela vai. Muito mais que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? Eu acho que é isso, é reforçar o ponto de o quanto mais prazeroso, produtivo é quando a gente foca nas fortalezas ao invés das debilidades, né? As emoções envolvidas são mais positivas, motiva as pessoas, a gente trabalha com alegria, um quer maximizar o potencial do outro, né? É importante criar esse ambiente também na equipe, para não ser um ambiente competitivo, onde um quer se dar bem e quer que o outro se dê mal. Não pode ser por aí, tem que ser um ambiente colaborativo, né? E o foco nas fortalezas, ele ajuda você a seguir nesse caminho de trabalho mais alegre, mais produtivo. E é isso, a vida já tem as suas dificuldades, o trabalho já traz as suas dificuldades, a gente precisa encontrar as formas de deixar isso fluir mais tranquilamente, né, para as pessoas, para a gente e para os outros. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Adorei falar, lembrar de coisas, né, do passado, então foi muito bom. Muito obrigada. Adorei também, Marília, te entrevistar e aprender com você, né, nessa linda jornada, neste importante rol de liderar pessoas, não? E também me despido de ti. Graças por estar acá con nosotras y te invito a hacer tus comentarios y a visitar nuestra página www.ones.cl, donde vas a encontrar información de cómo conocer y desarrollar tus 5 fortalezas principales y también conocer sobre el taller de liderazgo basado en fortalezas. Un fuerte abrazo.